Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o senador Paulo Paim. Ele é o presidente da comissão temporária que acompanha as ações de enfrentamento à tragédia no Rio Grande do Sul e vai fazer para a gente aqui um balanço das atividades do colegiado até agora. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Prazer é nosso. Senador, a comissão já fez algumas diligências ao Rio Grande do Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi esse trabalho e um balanço das atividades do colegiado até agora, por favor. Primeiro, quero aqui cumprimentar e elogiar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que logo que aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, ele nos chamou na residência dele, os 3 senadores do Rio Grande, e pediu que a gente formatasse uma comissão externa para ir ao Rio Grande, acompanhar e aqui, então, viabilizar projetos que atendam o povo gaúcho. Na linha que o presidente Lula está fazendo, fica aqui meus elogios ao presidente Lula e também ao governador do estado, Eduardo Leite. E os prefeitos fazem o que é possível, né? Que é um estado gravíssimo, né? É um estado de calamidade pública. Eu mesmo fui o relator do projeto de calamidade pública aqui na casa, de iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, um lá atrás na primeira enchente e outro agora de iniciativa do presidente Lula, que eu também fui relator. Fui relator também, e a gente falava um pouquinho antes da dívida do Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul tem uma dívida com a União de mais de 100 bi, não tem como pagar. Eu apresentei um projeto em 2014 que mandava fazer a correção pelo INPC. Se fizesse essa correção, a dívida do Rio Grande do Sul seria quase que zero, quase que zero. Claro que precisam de cálculos, né? Eu fico contente em saber 2 questões que eu tenho autoridade para falar. O presidente Rodrigo Pacheco está coordenando essa situação de todos os estados e, naturalmente, o projeto que eu apresentei também vai ser instrumento de composição, né? Mas, pelo menos, pelo que eu sei, o INPC vai ser o índice. Se for o INPC, já é um avanço, mas sem juros nem correção, usando só a atualização da dívida baseada no INPC. E, com isso, se nós olhar para o passado, o Rio Grande do Sul praticamente já pagou tudo, não deve 100 bi. E o presidente Lula, na reunião do Conselho da Federação, que eu faço parte, a partir da convocação que recebi, até para cuidar um pouco dessa questão do Rio Grande do Sul, tomou lá uma série de medidas para atender todos os estados. E falou também da dívida. E ele disse, quando ele falou da dívida, estamos negociando com o Congresso a questão da dívida dos estados, mas quero deixar claro aqui que o Rio Grande do Sul vai ter um tratamento especial. Naquele primeiro momento que ajustamos, eu fui relator, ficou que para os próximos 3 anos o Rio Grande do Sul não paga dívida. Pagamento zero, né? E não vai haver cobrança de juros nesse período. Não vai haver cobrança de juros nesse período. E aí vai haver uma economia aí de 23 bilhões, mais ou menos, né? Que vai ficar para investimentos no estado da situação que todos sabem lá, 182 mortos, milhares de pessoas que perderam tudo, casa. Desaparecidos continuam em torno de 30, que infelizmente podem ter morrido, né? Aí vamos chegar a mais de 200, podem, espero que não, né? Agora, o momento é da reconstrução do Estado. Só a Fiergues fala que precisaria algo em torno de 100 bilhões só para a indústria. Que muitas, e é verdade, eu fui lá e vi, né? Muitos complexos industriais foram inundados e acabou com tudo. Não ficou nada lá, não ficou nem papel da empresa, não ficou as máquinas, não ficou computador. E começar do zero, né, senhor? Começar do zero. Fui visitar um agricultor rural também. Quando eu digo fui, é junto com a comitiva dos 8 senadores, que eu vou fazer questão de citar eles aqui. Os senadores estão dando todo o apoio para o nosso trabalho, o presidente Pacheco também está dando. Nós vamos visitar uma área rural. E foi chocante a situação que vimos lá daqueles que dependem da terra para sobreviver. Ele dava o exemplo. Eu fiz empréstimo, comprei a terra, ampliei a minha propriedade, né? Só que com a enxurrada, com a chuva, com a enchente, o rio tomou conta de quase grande parte do vale onde ele tem a terra, ele perdeu tudo. Como é que ele paga o empréstimo e como é que ele sobrevive? Por isso que a gente trabalha muito aqui num projeto de renegociação dessa dívida e anistia naquilo que for possível, né? Então, a comissão já está na 7ª reunião, foi 2 vezes ao Rio Grande do Sul.
vai agora no dia 15 e 16 de agosto, depois do recesso, e vai fazer um evento em forma de audiência pública, um em Caxias do Sul e um em Porto Alegre. Caxias do Sul porque é a região da Serra Gaúcha, né? E ali teve muitas montanhas que praticamente desmancharam, como se fosse montanha de gelo e o sol bateu, né? E aí foi levando casa, levando os animais, matando gente, enfim. Tem notícias ali muito tristes, como não sei se eu te contei, né? E uma das casas encontraram as pessoas abraçadas e mortas, né? Senador, o senhor falou das Serras Gaúchas e aí me fez lembrar de um tema que é o turismo, né? Que ficou muito afetado com tudo isso, que a gente fala aí da região de Gramado, Canela. E dos pontos que foi muito tocado na última audiência pública da comissão foi a importância da retomada do aeroporto Salgado Filho. Como é que está isso, senador? Você tem razão. O Rio Grande do Sul é um estado que ele atrai muita gente, né? É um estado, um clima, digamos, muito equilibrado, mas principalmente nessa época do inverno, né? Há muita simpatia, não só do Brasil, mas de outros países, para ir para lá. Gramado, Canela, Caxias mesmo, São Francisco, e ali aquela região do vinho também. O pessoal gosta do bom vinho, né? E o Rio Grande do Sul é famoso pelo seu vinho, tem ganhado diversos prêmios a nível internacional. Então, é fundamental os aeroportos. Nós temos Socorro, porque temos hoje em torno de 12 aeroportos que estão, de uma forma, claro, não igual como o aeroporto de Porto Alegre, mas ajudando, principalmente o de Canoas. E já o acesso à Serra Gaúcha, do aeroporto de Canoas, que é onde eu resido, já está tranquilo, já está recuperado. Já o acesso, no primeiro momento, está ilhado, né? Eu sempre dou o exemplo de Veranópolis, porque eu tenho amigos que moram lá. Em Veranópolis não tinha como ir a Bento. Bento é uma cidade do lado, porque os rios romperam as pontes ou prejudicaram, deixaram em estado perigoso, acho que existe, né? Agora é que eles estão começando, graças ao trabalho do DENIT, que tem feito um trabalho muito grande, e o presidente Lula tinha dito e disse e está ajudando. Não vai faltar para recuperar as estradas. Então, se nós recuperar o aeroporto de Porto Alegre, que infelizmente falam que só mesmo no Natal, houve uma notícia que ele poderia estar recuperado em setembro, mas é muito difícil, setembro é logo ali, nós estamos em julho, né? Setembro é logo ali. E o estrago foi grande, calcula, um aeroporto enorme, e que bom que é enorme, tipo de Brasília, assim, né? E a água subiu 2 metros. Então, toda digamos, os fios, toda a sincronia no campo dos robôs, da automática, né? Que guia, na verdade, daí a chegada dos aviões, ficou embaixo d'água. Contaminou tudo a engenharia do campo elétrico, né, em toda a sua... da própria inteligência artificial, que também é possível, tudo ficou prejudicado. Então, um prejuízo enorme. Mas está se fazendo possível, mas antes de novembro eu não acredito, viu? O senhor falou que é possível. Mas para o turismo nosso é fundamental. Eu falei de outros aeroportos porque há um chamamento já junto à imprensa gaúcha. Você que mora nos Estados pode vir para o Rio Grande. Tem outros aeroportos, né? Como, por exemplo, o de próprio Caxias, que fica bem na região, né? E dali dá para chegar tranquilamente a essas rotas turísticas. O senhor falou que deve fazer uma diligência com a comissão no meio de agosto. Quais são as outras atividades previstas a partir após o recesso parlamentar? Nós teremos uma audiência pública, inclusive proposta pelo senador Mourão, na próxima segunda-feira. Para discutir a questão dos trabalhadores rurais, né? Então, nós estaremos aí discutindo, vendo, porque há uma série de projetos que apontam nesse sentido. Projetos que até já entregamos ao presidente Rodrigo Pacheco. Eu terei outra conversa com ele para ver se... São vários projetos prioritários que foram elencados pela comissão. Eu posso até listá-los. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui, porque eles são de forma concreta, né? Mas só fechando a questão do aeroporto, não está pronto de Porto Alegre, mas os outros aeroportos daquela região toda estão em plena atividade. Turistas, pode olhar para o Rio Grande que dá para chegar lá. Eu gostaria de falar, talvez rapidamente aqui, se me permitir, há uma construção coletiva no Rio Grande do Sul, desde a época do governo Tarso, todo mundo trabalhando para que as bacias do Rio Caí, a bacia não só do Rio Caí,
Rio Caí, do Vale dos Sinos, do Vale do Taquari e do Vale da Grande Porto Alegre. Eu chamo vale, né? Todos aqueles vales são águas que vêm desses rios e vão desembocar tudo no Guaíba. Então, há um projeto que nós conseguimos aprovar na comissão como uma indicação que vai para o governo para que tanto hajam diques de contenção na região metropolitana de Porto Alegre e nas bacias dos rios Gravataí, Sinos e Caí, né? Com isso, você vai... É uma medida de prevenção para que isso não aconteça. Já tem orçamento, já tem empresas interessadas, mas, claro, para nós não compete discutir orçamento. Nós apenas dizemos que esse processo está em discussão há 12 anos e que agora, com a ajuda do governo, o governo já se prontificou. O chefe da Casa Civil disse que em torno de 6 bi está sendo preparado para resolver isso, para que não volte a acontecer enchentes, inclusive que sobre, digamos, a minha cidade ficou quase que embaixo d'água, aqui em Canoas, por exemplo, né? Bom, tudo isso mostra que esses projetos que nós listamos e entregamos para o presidente, que eu tenho aqui a relação de cada um, só para dizer que a reunião de segunda-feira que o Mourão propôs, e com o nosso apoio, estarei junto, vai ser coordenado pela Embrapa, né? A Embrapa que vai ser o grande participador desse evento. Agora, os projetos, me permite, os projetos são muitos, né? Eu tinha que botar no papel, eu não vou lembrar tudo de cabeça, né? Vamos fazer um resumo aí. Fazer um resumão aqui, quer ver? É bem interessante e está bem resumido. Os projetos. Por exemplo, o 5002 está na mão do Pacheco e eu vou hoje essa semana ter uma reunião com ele. Institui a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre. É do Marcos Pontes. Esse é de minha autoria, mas tem um do Marcos Pontes também. Os dois diferem, mas são importantes e se completam, né? Esse que eu apresentei, Sistema Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre, Sistema de Informação sobre Gestão Integral. Depois tem outro do Alessandro Vieira, que é muito importante, que ele garante medida de auxílio quando for reconhecido o estado de calamidade pública. Aqueles auxílios de emergência. Sim, Ele legaliza aqueles auxílios de emergência. Depois tem outro do Hamilton Mourão, que considera crime, ele avança na pena para quando em situações como essa, que está acontecendo muito isso. Saque, milícias, né? vão e vão para o saque. O cara saiu de casa desesperado, levou com a roupa do corpo, o cara encosta um barquinho lá e rouba o pouco que ele tinha lá dentro de casa. Então é um projeto muito importante também. Pois tem outro que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial financeiro para a Santa Casa, senador Guigneu. Esse é um projeto que eu estou como relator. Eu estou conversando com o Ministério da Saúde para construir uma proposta alternativa. Porque o projeto, talvez, exatamente como está, não é possível, mas eu também não podemos botar como diz o próprio Mourão. E eu também digo, né? Olha, que ele foi vice-presidente da República do governo anterior. Eu também digo, botar uma pauta bomba, né, aqui no parlamento. Então, aquilo que for possível, vamos construir, que vai atender os hospitais filantrópicos, esse projeto. Tem o projeto do Cajuru, que institui moratória de tributos federais, estaduais e municipais, para garantir que, nesse período, você possa recuperar a própria indústria. Tem outro também muito interessante, benefício tributário. Esse é da Margarete Busetti. Ela não é da comissão, mas eu estou defendendo o projeto. Por quê? Ela diz o seguinte: temos que reconstruir milhares e milhares de casas no Rio Grande do Sul, né? Pelo que aconteceu. E indústria também. Ela diz: os empresários que doarem todo o material de construção... Vão ter benefícios tributários. Isso, vão ter benefícios para não pagar impostos, por exemplo, né? Eu achei bem interessante. Tem outro... Eu queria saber em que pé que estão essas propostas. Elas chegaram ao presidente do Senado Isso. E aí vai começar a tramitar nas comissões? Como é que está isso? Bom, tem o deslocamento interno, que é muito importante. Ah, sim, das migrações, né? Migrações, é um projeto de nossa autoria que já está com muita simpatia da casa. O Flávio Arnes tem um que diz que quem ganha o BPC nesse período ganharia o dobro do salário. Eu faço questão só de terminar esses projetos, né? E outros projetos, como o do Marcos Pontes, vai na mesma linha que o meu. Então, o que eu conversei com o Marcos Pontes, já nos entendemos, né? Você falou do Marcos Pontes, para a gente construir junto esse projeto, faz um substitutivo, indica um relator e vamos em frente, né? Então, estamos caminhando bem. Como é que foi a conversa com o presidente Rodrigo Pacheco? Ele recebeu
esses projetos. A Leila também defendeu um projeto de mentoria, que é de uma ajuda em caso de catástrofe, mas ela achou simpático, que atinge a todo o Brasil. O que diz o presidente Rodrigo? Nós temos que sentar, conversar com o governo, para quando formos votar, votar consciente do que estamos votando e qual é o impacto financeiro, né? O impacto social sabemos que terá. Então, estamos trabalhando nesse sentido. Estou tendo conversas com o presidente Rodrigo Pacheco e muito ali também, diretamente com o Mourão e com o Irineu, né? Que são os dois que estão ali, o vice e o relator. Mas estamos caminhando bem. O presidente Rodrigo Pacheco disse que aquilo que tiver ao alcance dele, ele vai ajudar, mas nós dependemos também do governo, né? Eu sempre digo que essa comissão ela veio para ajudar e não para complicar. Ela não interfere em nada no Estado, não interfere do trabalho do governo Lula no Estado, que é o ministro Pimenta que cuida lá. Agora, aquilo que depende aqui do Congresso, venha do Executivo, venha do Estado, venha dos prefeitos, que eles também têm propostas interessantes, nós reunimos, trabalhamos em cima dela e vamos falar com o presidente Rodrigo Pacheco, que, por sua vez, chama o governo para o diálogo com os senadores. Achamos que é possível avançarmos. Claro, sabemos que a política é dinâmica. Está aí a reforma tributária, por exemplo, né? Eu estou aqui há 40 anos, dizem que ela tem mais de 50 anos de debate e até agora não saiu. Eu ainda falei na tribuna, vejo com simpatia a reforma tributária, porque ela tem o aspecto social, né? Político, mas muito social também. Claro, quem cuida do econômico. Isso vai ser bom para todos, inclusive para o Rio Grande do Sul, numa situação como essa. Com certeza. Senador, quero agradecer a sua presença e seus esclarecimentos e desejar sucesso nas propostas aí que vão ajudar o Rio Grande do Sul. Eu que agradeço. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.